uma questão. Lembrando aqui, gente, esse sábado, né? Nesse sábado a gente tem a segunda prova da nossa disciplina. Eu vou fazer do mesmo modo como eu fiz anteriormente, a partir de 8, 9 horas da manhã eu coloco a prova no Moodle e você tem o dia todo para fazer a prova, tá? Até 5 horas da tarde, uma coisa assim. A matéria toda a matéria até a aula de hoje, incluindo a aula de hoje. E na aula de... Oi, alguém? Bom, o que eu vou fazer hoje a aula de hoje tem duas coisas. Uma é um restinho da aula anterior de análise fatorial, um problema que a gente fala que chama-se identificabilidade. Eu vou explicar o que é. E, em seguida, a gente vai passar... Eu inclusive, para essa parte, eu vou colocar uma lista de exercícios e tal, mas não é para você entregar, porque eu acho que você vai estar preocupado com a prova. Mas são alguns notebooks, agora, finalmente, em Python, para essa parte de análise... algumas partes de análise da classificação, etc., mas você não precisa se preocupar em entregar, ela vai ser entregue no final da semana que vem. Mas pode ser útil para você aproveitar e estudar e olhar os exercícios como material adicional além das notas de aula. Então, o que eu vou fazer hoje é terminar essa parte aqui de identificabilidade e, em seguida, eu vou falar sobre o problema de classificação de um ponto de vista mais teórico. É uma aula muito bacana, muito legal, porque eu gosto muito dessa aula, porque a gente aprende qual é a classificação, qual é o método de classificação que é ótimo, que é o melhor de todos, que é imbatível, que não tem nada melhor que você possa fazer. A gente vai aprender qual é esse método e por que na prática a gente não consegue usá-lo. Então, todos os métodos que a gente aprende de classificação são tentativas de chegar próximo desse método ótimo, ideal, maravilhoso, que é o método de classificação bayesiano. Mas deixa eu terminar a aula anterior, que é a de identificabilidade. Para isso, então, o que é? A gente está naquele modelo de análise fatorial e esse é um problema chamado de identificabilidade na determinação do modelo fatorial. Então, para eu explicar isso, então daqui a pouco eu explico o que é esse jargão todo aqui, mas basicamente o que acontece é que a matriz de cargas L, ela só pode ser conhecida a menos de uma rotação. Então, vamos tentar entender o que isso aqui está querendo, o que a gente está querendo dizer com isso daqui. Então, em álgebra linear, quando a gente tem uma matriz quadrada, como essa daqui, T por T, ela é chamada de uma matriz ortogonal quando ela tem essa propriedade aqui. Quando T vezes T transposto é igual a T transposto vezes T, que é a matriz identidade. Então, de álgebra de matrizes, a gente sabe que uma matriz ortogonal como essa daqui, o que ela faz, o que ela está operando, se você multiplica essa matriz T por outra matriz quadrada da mesma dimensão, uma matriz, por exemplo, 2 por 2 também, o que ela está fazendo, a matriz T, a matriz resultante, quer dizer, T vezes A, uma matriz A, essa matriz que resulta dessa multiplicação ela corresponde a uma rotação rígida dos eixos coordenados. Isso significa que essa matriz T, ela tem de ser da seguinte forma. Essa matriz tem que ser desse jeito ou desse jeito, se ela é essa matriz que pega uma matriz que você pega ela e multiplica pela transposta dela, dá a matriz identidade. Ela tem que ser, se a matriz é 2 por 2, tem que ser desse jeito aqui. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor. Essas matrizes que estão aqui em cima, assim, elas correspondem a rotações no plano. Então, vamos supor que V é um vetor qualquer do plano com coordenadas x e y,
e T é uma matriz desse tipo aqui. Então, como é que é essa matriz? É o seguinte, você pega um ângulo, φ, e coloca aqui o cosseno do ângulo, o seno do ângulo, menos o seno do ângulo e mais o cosseno do ângulo. Ou você faz um pouco diferente, como eu estou mostrando aqui, onde você coloca... Ou você coloca assim, né, os cossenos aqui na diagonal, o cosseno na diagonal e os senos com os sinais trocados fora da diagonal. Você pode trocar, colocar o seno, menos e mais aqui, ou então mais e menos aqui, nessa outra posição. Então, são essas duas possibilidades. Mas o que acontece? Quando você tem uma matriz T, que é desse jeito, se você faz, então, T aplicado num vetor V qualquer, o resultado disso daqui é um vetor rodado. Quer dizer, você pega um vetor V genérico e você vai... O resultado TV é um novo vetor no plano, né? Um novo vetor 2 por 1, que é o vetor V rotacionado nesse ângulo φ. Então, se a gente tiver vetor linha também, isso vai acontecer. Quer dizer, se você pega aqui, transpõe esse vetor aqui, que é um vetor coluna, né, 2 por 1, a matriz 2 por 2, 2 por 1, resultado disso é 2 por 1, você faz a transposição, fica 1 por 2, quer dizer, que é isso daqui. Então, se você tem esse vetor representado desse jeito, como um vetor linha, quando você faz a multiplicação aqui por essa matriz T transposta, é também uma rotação. Então, tanto faz se a gente está considerando vetores colunas ou vetores linhas desse tipo, o resultado é esse daqui. O vetor, seja a representação dele como coluna ou como linha, vai rodar desse ângulo φ. Então, a situação geométrica é a mesma de antes, a gente só está representando um vetor como linha ou coluna, não altera esse significado. E isso é porque eu vou querer trabalhar com as linhas da matriz L. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Vamos considerar a matriz L das cargas. Então, está aqui a matriz L. Essa matriz, lembrando, eu estou sempre representando, sempre pensando naquele exemplo em que eu tinha 15 matérias, 15 assuntos, e eu tinha as notas dos alunos nas 15 matérias. E a matriz de carga, imaginando que a gente teria encontrado apenas 2 fatores, bons fatores para explicar, então eu tenho aqui as cargas do primeiro fator, nas 15 notas, e na segunda coluna, as cargas dos 15, as 15 cargas do segundo fator, por exemplo, o fator verbal, e aqui o fator quantitativo. Então, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar essa matriz L e multiplicar por uma matriz T, que é uma dessas matrizes de rotação. Por que eu estou fazendo isso? Não está claro, mas continua comigo mais um pouquinho que você vai ver qual que é o problema que vai surgir. Então, eu vou pegar essa matriz L, tá aqui, que é a matriz de cargas, e multiplicar por essa matriz T. Então, está aqui o L vezes o T. Essa matriz é uma matriz 15 por 2, essa daqui é uma matriz 2 por 2, que é uma daquelas matrizes de rotação. Quando você faz essa multiplicação, você pode operar... Aqui devia ter um T aqui multiplicando, tá, gente? Aqui depois, quer dizer, eu coloquei aqui a matriz L, de novo, e deveria ter aqui um vezes o T. Quando você multiplica isso daqui, você pode representar, tem, como vocês lembram lá de álgebra de matriz, tem várias maneiras de representar multiplicação de matrizes, né? Como operação nas colunas, operação nas linhas, ou então produto interno, o resultado é um produto interno da linha pela coluna. Uma das maneiras de representar esse produto é escrever ele assim. Esse produto aqui é a mesma coisa que pegar cada uma das linhas da matriz L, quer dizer, a matriz resultante, a linha da matriz resultante é a linha da matriz L, a primeira linha da matriz L, vezes a matriz T, 2 por 2. Isso aqui dá uma linha, né, 1 por 2. Aqui, a segunda linha da matriz, que seria esse produto aqui, ela é igual a pegar a segunda linha da matriz L e multiplicar pela matriz T, 2 por 2. Isso dá, de novo, uma linha, 1 por 2. Então, se você fizer esse produto, não está claro por que eu quero fazer esse produto ainda, mas se a gente fizer, o resultado é isso daqui, onde as linhas são assim, e aí eu vou chamar essa matriz resultante aqui de L estrela. E o que são, então, as linhas dessa matriz L estrela?
As linhas dessa matriz são as linhas de L rotacionadas de um certo ângulo φ que estaria associado com a minha matriz ortogonal T. Eu estou pegando uma daquelas matrizes ortogonais. Então tá, então, ok, entendi. Você pega uma matriz ortogonal, que é daquele jeito, com cossenos e senos, uma matriz desse tipo, escolhe um ângulo qualquer, pega isso daqui, multiplica pela matriz L, fica essa matriz resultante, onde cada linha é a linha anterior rotacionada, e daí? Bom, então, só um pouquinho aqui, olha, seria assim, se eu tivesse as linhas da matriz, né? Por exemplo, uma linha da matriz, está aqui, uma das linhas, a linha associada com o assunto J. Aí eu rodo isso aqui de φ, eu tenho essa nova linha. Ele não muda o comprimento, veja, eu não mudo o comprimento do vetor, ele continua com o mesmo comprimento, ele só está rotacionado desse ângulo φ. Aparecendo, então, essa nova linha, a linha da matriz L estrela, a linha J da matriz L estrela, seria esse cara aqui. E se você tiver várias linhas da matriz L, o que você está fazendo é rodando todos eles do mesmo ângulo. Esse desenho aqui devia estar sendo feito, né, gente? O ângulo embutido aqui é o mesmo, é o φ. É um ângulo φ, sei lá, 30 graus. Então, estão todos aqui rodando 30 graus aqui para a direita, né? Nessa direção aqui, na direção dos ponteiros do relógio, quando o relógio tinha ponteiro. Então, então tá. Então, e daí? O que eu quero fazer com isso? O que tudo isso quer dizer? Suponha que o modelo fatorial é correto e que realmente a gente consegue escrever ou decompor a matriz de covariância das variáveis, das 15 notas. Essa matriz está aqui, a matriz de covariância. Aqui, de novo, também devia ser 15 por 15, tá, gente? Desculpa, aqui, 15 por 15. Essa matriz aqui, que é a matriz com todas as variâncias e covariâncias entre os pares de assuntos, né? Pares de provas que o aluno fez, ela pode ser escrita de uma maneira mais econômica, usando uma matriz de cargas, 15 por 2, cada coluna aqui representando as cargas do fator quantitativo e depois do fator verbal, vezes a própria matriz L transposta, mais φ. E essa diagonal. E a gente já até viu uma técnica para a gente obter essa matriz L e essa matriz φ, que seria como que eu conseguiria estimar, a partir dos dados, essas matrizes aqui. Eu consigo uma aproximação usando os componentes principais. Ok, nós já vimos isso. Aí agora que vem o problema da identificabilidade. Suponha que T seja qualquer matriz ortogonal de rotação no plano. Eu estou pegando o plano porque aqui é só dois, são só dois fatores, tá? Isso pode ser estendido se você tiver mais fatores. A matriz seria, por exemplo, 3 por 3. Mas pensando aqui, pega uma matriz ortogonal qualquer uma. Então, essa decomposição que está aqui em cima, que é a decomposição que existe, que a gente pode escrever, ela está aqui embaixo, repetida. E agora eu vou fazer o seguinte, como a matriz T multiplicada pela T transposta é a matriz identidade, eu posso colocar uma identidade aqui no meio, a identidade 2 por 2, igual a T vezes T transposto. Essas duas matrizes aqui. E agora eu vou agrupar esse pedaço e esse outro pedaço. Esse pedaço aqui é o que eu estou chamando de L estrela. Aqui aparece a L estrela transposta. Então, eu consigo escrever a minha matriz sigma, decompondo ela desse jeito bonitinho aqui, com as cargas dos fatores mais φ, e não só desse jeito, como desse outro jeito aqui também. Onde essa matriz L estrela vai ter números completamente diferentes dos números da matriz L. Então, isso significa que se a gente tiver o sigma, a única coisa que eu tenho é a matriz de variância e covariância a partir dos dados que eu observo. Eu tenho que essa sigma que eu estou observando, ela pode ser escrita assim, ou pode ser escrita assim, onde essa L estrela apareceu quando eu multipliquei a L por uma matriz ortogonal, aqui uma T, completamente arbitrária, que eu escolhi. Eu escolhi um ângulo φ qualquer e rotacionei as linhas dessa matriz L, que estava ali original, que talvez tenha sido usada para criar os dados,
e eu crio essa nova matriz L estrela. Eu não consigo diferenciar qual das duas L's estaria sendo usada para gerar sigma. Então, observa só, se a única coisa que eu tenho a partir dos meus dados é a minha matriz sigma, uma aproximação para a matriz sigma, que eu obtenho simplesmente dando lá o comando cov do x, dos dados, no R, ele cria para mim essa matriz de variâncias e covariâncias, eu não consigo identificar se o que criou os dados que estão embutidos aqui, que estão aparecendo e que foram usados para calcular essa matriz sigma, se o que foi usado foi a matriz L ou a matriz L estrela. Eu não consigo identificar isso. Porque as duas, tanto a L quanto a L estrela, me geram a mesma sigma e eu não estou vendo o que está sendo usado realmente para gerar aquilo. Lembra, esse modelo fatorial é um modelo de fatores latentes, ocultos, escondidos. Eu não estou vendo se existe, eu estou imaginando que tem um fator verbal, um fator quantitativo, e eu estou interpretando esses L's que estão aparecendo como sendo a carga que está caindo em cada um desses fatores, mas isso não está escrito em lugar nenhum. A única coisa que eu tenho são um bando de alunos, que cada um deles fez 15 provas. É só isso que eu tenho. O resto aqui todo é uma teoria que está na minha cabeça e que eu estou tentando encontrar nos dados. Então, a minha matriz L, que eu começaria a interpretar como sendo a carga do primeiro fator, a carga do segundo fator, e aí uma tentativa de entender intuitivamente o que esses fatores significam, isso fica complicado, porque essa L agora, eu estou vendo aqui que ela, a menos de uma rotação, ela é arbitrária, quer dizer, todas as L's rotacionadas de uma matriz T com um ângulo qualquer são representações válidas, do mesmo jeito que a original. E eu não consigo, a partir dos dados, saber se foi essa, a da esquerda, ou a da direita que foi usada para calcular, obter os dados. Então, isso torna uma dificuldade grande para interpretar os números que aparecem em L. Afinal, assim, qual seria a L correta? Não é possível determinar uma única L tal que o sigma possa ser decomposto desse jeito. Existem infinitas L's com essa propriedade. Qualquer L estrela que é obtida pega uma L qualquer que satisfaz isso. Aí você simplesmente multiplica ela por T, vai ter uma nova L estrela, ela pode ser usada aqui, essa L estrela, no lugar da L. Então, qualquer L estrela obtida desse jeito tem a mesma capacidade de reproduzir a matriz de covariância. Bom, ao invés disso se tornar um problema, a gente vai transformar esses limões numa limonada. O que a gente vai fazer? A ideia é a seguinte: suponha que, de fato, tem uma matriz de cargas L inicialmente obtida por algum método de estimação como componente principal, e talvez essa matriz de cargas ela não forneça para a gente uma boa interpretação para os fatores que a gente está procurando. Bom, pode ser que uma versão rotacionada dessa matriz L que foi obtida forneça um conjunto de cargas novas que são muito mais interpretáveis. Então, em vez disso se tornar um problema, a gente vai transformar isso numa vantagem, porque a ideia, então, é a seguinte: faça lá ache pelo componente principal uma matriz L razoável, onde sigma vai ser aproximadamente igual a isso. Agora, saia buscando uma rotação dessas linhas dessa matriz L que forneça uma interpretação razoável para você, uma interpretação em termos do problema. Então, é comum que essa matriz rotacionada ela acabe fornecendo uma explicação mais simples. Quer dizer, qual que é essa explicação mais simples? Eu não sei se isso que eu estou falando aqui no final, sobre a interpretação, foi uma parte na aula passada que eu fui muito rápido, eu passei muito depressa e apresentei só um dos exemplos do Johnson e Wishner. Então, eu recomendo muito que você volte lá naqueles exemplos do Johnson e Wishner, leia lá com atenção, ele faz tudo muito detalhado, bem devagarinho,
e leia principalmente a interpretação que ele dá para os fatores que ele está obtendo a partir dos dados da obtenção da matriz L. Mas o que eu gostaria que essa matriz L... como é que eu gostaria que ela aparecesse? Idealmente, eu gostaria de ver um padrão nessa matriz L em que cada uma das variáveis... Lembra, eu tenho, para o meu problema lá, eu tenho 15... A matriz L é uma matriz 15 por 2. 15 linhas, cada linha é uma matéria, um tópico. 2 colunas, uma coluna que eu gostaria de interpretar como um certo fator, a outra coluna é outro fator. O objetivo, o que eu gostaria é que nessa matriz aqui, cada variável ela tivesse uma carga alta num dos fatores e uma carga próxima de zero nos demais fatores. O objetivo é procurar uma rotação dos eixos de forma que as novas cargas fiquem o mais próximo possível desse ideal. Por exemplo, se a gente tem aqui 15 pontos no plano, representando as minhas 15 matérias e supondo que 2 fatores foi legal, eu consegui obter só 2. 2 fatores foram bons quando eu fiz lá meu componente principal. Então, os 15 pontos representam as cargas. Tá? São 15, né, a matriz L, que é uma matriz 15 por 2, eu posso colocar os 15 pontos no plano. E eu rodo todos eles de um ângulo φ. Isso é, eu uso o mesmo ângulo para rodar os 2 eixos do plano e deixo os pontos intactos. Então tá aqui, olha, esse aqui é um dos pontos da minha matriz L. Eu quero rodar esse ponto de um certo ângulo φ e encontrar um novo L estrela. Isso aqui vai ser uma das linhas da minha nova matriz. Eu quero, então, rodar ele nessa direção, é a mesma coisa que também rodar nessa outra direção aqui e obter essas novas coordenadas. Tá? Então, imagine que as nossas cargas L, elas são assim. Isso aqui foi o que a gente obteve com o componente principal. Isso não está um resultado legal. Por que não está um resultado legal? Bom, porque eu vou mostrar aqui o que vai acontecer quando eu rodar a situação ideal e vocês vão ver como é que vai ficar mais legal. Vai ficar mais fácil explicar com o resultado ideal. Então, olha, veja só. Vamos supor que eu faça, então, o seguinte. Eu rode agora os eixos aqui, esses 2 eixos. Eu obtive a minha matriz L. Está aqui. 2 colunas, 15 pontos. Então, aqui os 15 pontos, pontos verdinhos. Agora, rodo esses eixos de um ângulo fixo, obtendo esses novos eixos vermelhos que estão aqui embaixo. Então, ache um ângulo. E como é que eu encontrei esse ângulo vermelho? Eu estou procurando esse ângulo vermelho, eu estou tentando achar uma rotação que faça o seguinte, com que os pontos, um conjunto de pontos, que são as linhas da matriz, da nova matriz, eles fiquem com um valor razoável numa das cargas, nesse esse eixo, e com um valor próximo de zero no outro eixo, que é esse daqui. Observe esses pontos, ó, esse daqui, se você projetar ele aqui embaixo, a coordenada dele no novo eixo, nos eixos vermelhos, as coordenadas desses pontos verdes nesse eixo vermelho aqui é próxima de zero. Nesse eixo aqui a coordenada é grande, é um valor bem positivo, tá aqui. Enquanto que esses outros pontos, esse aqui menos, esse aqui menos, mas esses 3 aqui, eles foram pontos que têm um valor, a projeção deles, né, a coordenada deles, ao longo desse eixo é grande. Então, pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Mas é um valor grande, diferente de zero. E ao longo desse eixo, a coordenada, que é a projeção ortogonal aqui, né, que seriam esses valorzinhos, ó, é um valor próximo de zero. Não está muito distante de zero. Só teve esse ponto aqui, uma das matérias, é que ficou tanto com a coordenada no primeiro eixo quanto no segundo, ficou mais ou menos grande. Mas a gente conseguiu, seria impossível conseguir todos os pontos assim, mas a gente conseguiu uma boa quantidade deles associado basicamente com uma das coordenadas, ou seja, um dos fatores, um conjunto grande de matérias associada com um outro fator só, com a coordenada próxima de zero nesse fator aqui, e uma matéria que tem um peso, uma carga grande, tanto num dos eixos quanto no outro eixo. Compara com a explicação que a gente tinha da matriz L aqui em cima. Ela era complicada,
tanto para nessa matriz L aqui, todos os pesos estão relativamente grandes, positivos ou negativos. Então, você está dizendo assim, eu tenho dois fatores e os dois são importantes para explicar todas as matérias, todos os pontos verdes, eles têm uma carga grande, tanto na primeira coordenada quanto na segunda coordenada. Eu não consegui um fator que está bem associado só com um conjunto de variáveis, de notas, e o outro fator praticamente zero, e ao mesmo tempo o outro fator associado com outro conjunto de matérias aqui embaixo, com esse pedacinho do lado de cá igual a zero. Essa matriz L não me forneceu isso, mas essa matriz rotacionada me fornece esse tipo de interpretação. Então, com isso, eu consigo falar o seguinte, quem é o fator número 1? Esse fator aqui é um fator que tem uma carga grande nessas matérias e uma carga pequena nessas matérias. Com isso, eu consigo dar uma interpretação para esse fator? Por que você tem um fator que tem um peso grande nessas matérias e pequeno nessas? Fiz um componente principal e os pontos são ações do mercado de ações. Olha, então eu começo a ver que um dos componentes tem um peso grande nas ações associadas com certas empresas. E que empresas são essas? São empresas de energia elétrica. E essas outras aqui, são empresas do mercado financeiro, que estão associadas com o mercado financeiro, bancos e outras coisas assim. Então, a gente começa a decompor a variação da matriz sigma em fatores que são interpretáveis, enquanto que o resultado inicial pode ser difícil de interpretar depois de fazer a rotação, que você pode fazer, porque não tem, na verdade, como escolher qual é realmente o fator que está sendo, qual é a matriz L que foi realmente usada para gerar os dados, você encontra uma matriz L que é mais interpretável. Existe um perigo, pode ser que a gente esteja aqui fazendo só uma ficção, né? Assim, pode ser que os dados tenham sido gerados com essa matriz L aqui, não interpretável mesmo. Você que não teve capacidade de interpretar direito, não sabe o que está acontecendo, você criou aqui com essa vermelha aqui uma história bem bacana, uma história bem consistente, uma história com começo, meio e fim, com interpretação muito legal, etc., mas que pode ser uma ficção completa. Isso só mesmo o uso e as implicações práticas de usar o que você concluiu no futuro é que vai determinar se você realmente está usando, se essa teoria faz sentido e se ela realmente se mantém de pé. Agora, como que você acha essa rotação? Não é visualmente, inclusive porque algumas vezes você não vai achar só dois fatores, você vai achar 3 ou 4 ou 5. Então, existe um procedimento, existem vários procedimentos possíveis. Eu vou mostrar um aqui que funciona muito bem e que é fácil de entender, chama procedimento Varimax. E ele é o seguinte, eu vou passar rapidamente, tá, gente? Mas basicamente é o seguinte, você tem um algoritmo, que é esse algoritmo Varimax, ele fala o seguinte, se você definir a minha L estrela, eu vou definir um L til, eu tenho L estrela, que seria a matriz L rotacionada. Eu estou procurando qual é a rotação que eu tenho que usar. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou definir um outro negócio chamado aqui L estrela til, que é esse LJ aqui, mas dividido por HI, onde o HI é a soma sobre a coluna da matriz, não a linha. As linhas já estão normalizadas, mas é a coluna da matriz, tá vendo? Eu estou somando aqui sobre as P variáveis, as 15 matérias. Então, com essa coisa normalizada aqui, eu agora busco uma rotação T que maximiza essa quantidade que está aqui, essa expressão horrorosa. Sem querer explicar muito como que eu cheguei nessa condição aqui, nessa expressão, basicamente o que ela é? Essa expressão V que está aqui, ela é a soma das variâncias das cargas normalizadas do fator J. Basicamente, você maximizar essa quantidade V significa que você está espalhando as cargas ao quadrado o máximo possível, com valores altos em alguns fatores
e valores próximos de zero em outros fatores. Então, essa daqui é um truque, né, uma maneira da gente, como é que eu vou falar? Quantificar aquela ideia intuitiva que a gente está fazendo aqui de rotacionar e procurar encontrar cargas altas num dos eixos e cargas baixas nos eixos que restarem. Então, essa é uma maneira de fazer isso. Não quero entrar em muitos detalhes de como fazer isso. Existem até outros procedimentos para achar uma rotação razoável. Tendo obtido a matriz de cargas, a gente então estima o valor dos fatores de cada indivíduo da amostra e você pode agora supor que o iésimo indivíduo ele tem um vetor xi, com as 15 notas. Você estimou o mu, a média das variáveis sobre a amostra, a média de cada um dos Então, o que eu estou querendo explicar aqui agora é o seguinte. Vamos supor que, então, a gente chegou numa matriz L estrela que a gente achou interpretável. Legal, pronto. Fixei uma matriz, fixei uma dessas L's possíveis aqui. Então, estou escrevendo lambda, sigma como L vezes L til mais psi. A gente já viu como achar essa L com o componente principal. Beleza, vamos supor que eu achei só dois componentes aqui, 15 por 2, 2 por 15. Tá, estou com a minha matriz L. E agora, o que mais que eu posso fazer? Já interpretei os fatores, consegui interpretar mais ou menos. Tem um fator verbal, um fator quantitativo. Aqui, ó, eu olhei aqui, e aqui estão as 15 matérias, eu estou descobrindo aqui, essas matérias aqui são matemática, física, química, essas matérias aqui foram história, geografia, literatura, etc. E essa coisa aqui no meio foi, sei lá, gramática, que tem um pouco de lógica e habilidade verbal. Então, achei a minha matriz L estrela, aqui estou representando, então, os 15 pontos da minha matriz L estrela, dei uma interpretação para os fatores, o que é a primeira coluna da matriz L estrela, o que é a segunda coluna da matriz L estrela. Mas isso aqui são as notas, são as disciplinas, são 15 pontos, porque são 15 matérias. Mas eu tenho lá os meus indivíduos, que me forneceram os dados para eu calcular a minha matriz sigma. Eu tenho lá centenas de estudantes que fizeram os testes. O que eu faço? O que mais que eu posso fazer com esse modelo? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar o dado do indivíduo I, o vetor do indivíduo I, e subtrair esse termo que está aqui. Esse termo é a média da nota, esse é um vetor com a média das 15 notas. São uma soma, uma média aritmética da nota das 15 notas na amostra inteira. E esse outro pedaço aqui? Esse outro pedaço é o quanto que o indivíduo I fica acima ou abaixo nas 15 notas dele devido aos dois fatores que ele tem. Esse FI aqui é específico do indivíduo. O I aqui é o índice do indivíduo. Esse FI aqui é um vetorzinho 2 por 1 com a carga, com a quantidade, a dose do fator quantitativo e a dose do fator verbal do indivíduo I. Então, agora que eu tenho a matriz L fixa, e essa matriz L é uma para todas as pessoas, não sei se vocês lembram, lá atrás a gente viu isso. Com essa matriz L fixada aqui, a gente agora obtém o quanto de fator verbal e de fator quantitativo cada um das centenas dos indivíduos possuem, cada um deles possui. Então, eu obtenho uma estimativa para esse vetor FI. Como que eu obtenho isso? Eu tento encontrar quem é o FI que minimiza essa distância aqui. A distância entre os 15 números que eu tenho para o indivíduo I e os 15 números que eu vou obter fazendo a média sobre toda a amostra, né, das 15 notas, e mais, aqui devia ser, né, você coloca um menos aqui, põe entre parênteses, mais o acréscimo que eu tenho para cima ou para baixo nessa nota, devido aos fatores que esse cara tem. Então, quais são os dois números, quais são os fator quantitativo e o fator verbal do iésimo indivíduo, quais são os dois números que melhor aproximam fixada a matriz L, né, que melhor aproximam os 15 números que eu realmente observo do lado de cá. Então, para entender...
Pode falar. Renato, eu acho que vou ter que estudar um pouco melhor essa parte, mas por que nesse caso você está usando o L e não o L estrela que gerou as Não, cargas? desculpe, aqui é o L estrela, Ah, o tá. final, é o que eu parei de usar o L estrela, porque agora eu estou falando assim, pronto, agora você já rodou, achou o L legal, mais interpretável, daqui para frente é esse cara que a gente vai usar, e nós vamos chamar ele de L mesmo, Ah, tá, tudo bem. tá? Então, eu não estou voltando para aquele L antigo, não. Então, a ideia foi lá, usou o procedimento Varimax, achou quem é o L bom para você usar e pronto. Daqui para frente, e é isso que o procedimento geralmente te dá, tá? Você usa lá, você já fala, você já pede assim, análise fatorial, você quer o procedimento Varimax? Sim, ele já te retorna uma matriz L rotacionada. Tá? Você nem vê a matriz. Você termina no final é com essa daqui já rotacionada. Então, daqui para frente, eu estou chamando ela de L. Aqui, ó, tá vendo? A matriz de cargas L, talvez rotacionada. Entendi. O vetor FI do indivíduo, ele é estimado minimizando a diferença entre as 15 notas que eu tenho e as 15 notas que eu vou predizer, aqui devia ter um FI, né? Eu vou predizer usando os fatores do indivíduo I, que é isso aqui. Bom, agora você vai ter que ler lá na lista de exercícios, fazer um dos exercícios lá, tem o Beer Example, são um conjunto de indivíduos que avaliaram as cervejas, umas cervejas de acordo com o sabor, quer dizer, na verdade deram notas para a cerveja sobre vários aspectos, e aí você tenta entender agora como é que as pessoas então avaliam as cervejas a partir de certos fatores latentes, assim, e tenta interpretar isso. O exercício vai te guiar sobre como fazer todos esses passos aqui bem de uma maneira aplicada. Esse é um exercício só, não tem teoria nenhuma, é só fazer análise de dados e interpretar o resultado. Mas você tem que fazer o exercício para isso ficar claro para você. Tá? Então, tudo que eu expliquei aqui é bastante coisa, eu imagino, mas você vai ter que fazer esse último passo aí de fazer essa lista de exercícios. E se ainda restar dúvidas, você me encontra lá no Moodle. Então, eu agora quero fazer o resto dessa aula com o assunto de classificação. Aqui a gente já tem, graças a Karen, a gente tem aqui posso usar esse material. Então, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai continuar usando a normal multivariada, a distância estatística que a gente aprendeu, a distância de Mahalanobis, para fazer um outro resultado muito legal, muito bacana, um resultado teórico bonito, que é encontrar o melhor classificador possível e imaginável. É o classificador ótimo de Bayes. Esse é um tópico importante, qualquer pessoa que vai ler sobre machine learning, o mínimo de teoria, você tem que saber isso que está aqui. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu só voltar. Nós já vimos um classificador muito legal, o classificador de árvore de classificação, vocês lembram? Lá atrás. Aquela árvore de classificação vai ser completamente diferente do que a gente vai descobrir aqui agora. E existem outros métodos de classificação, que você vê lá no curso de Machine Learning, do Adriano Veloso, o SVM, regressão logística, que a gente vai ver aqui nesse curso. Existem várias redes neurais, né? Existem vários procedimentos de classificação. A gente vai ver aqui agora um procedimento que é o melhor de todos, imbatível. Aquele procedimento que todos esses outros procedimentos gostariam de imitar, gostariam de ser igual, gostariam de chegar próximo dele. Então vamos ver qual que é isso. Eu vou começar relembrando aqui a situação de classificação. A gente eu vou trabalhar só com 2 classes inicialmente, depois a gente passa para mais, mas nós temos indivíduos que vêm de uma certa população, e essa população ela é particionada em 2 classes disjuntas, 2 categorias de pessoas. Tem a população 1 e a população 2. Eu vou usar esse símbolo aqui, π1 e π2, para denotar essa população 1 e população 2. Essas 2 classes, elas são uma partição da população.
dizer, o que significa uma partição? É que você particiona os objetos em dois grupos. Todo indivíduo pertence a um dos dois grupos, a uma das duas, ele tem que pertencer a uma delas e só a uma delas. Ele não pode pertencer a duas classes ao mesmo tempo. É isso que significa partição. Os exemplos que a gente tem, então, a gente tem vários exemplos em várias áreas. Aqui estão a lista de alguns. O risco de crédito é um dos mais antigos, já há décadas, já é usado em praticamente todos os bancos, todas as instituições financeiras. São técnicas para tentar descobrir, no momento em que uma pessoa, uma empresa ou um indivíduo, pessoa física ou pessoa jurídica, solicita crédito no banco, e todo mundo solicita crédito no banco, viu, gente? Mesmo quem não pede. Se você tem cartão, você tem um crédito. Você não tem um crédito, você tem lá uma quantidade de dinheiro que você pode usar fora da sua conta bancária. Né? Você pode, é automático. Isso já foi entregue para você. Como é que o banco calcula isso e tal? Bom, ele usa essas técnicas de cálculo de risco de crédito. Mas, basicamente, eu quero, no momento em que... Vamos imaginar uma coisa mais simples, uma instituição, uma empresa que está solicitando crédito no banco para uma expansão ou início de um novo negócio. E a empresa que está tomando crédito, eu tenho, na verdade, dois grupos de empresas. As empresas boas, P1, os créditos bons, e as empresas ruins, o crédito ruim. O crédito ruim significa a empresa não vai me pagar de volta o empréstimo que eu forneci no prazo em que a gente estabeleceu no contrato. Então, ela está aqui entregue, ela tem que, daqui a um ano, pagar de volta o empréstimo e ela vai me dar o cano. Eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter que receber com atraso e tal, e tudo isso é muito ruim para os meus negócios. Crânios num sítio arqueológico, eles são divididos em dois grupos. Com certeza, crânios humanos, né, num sítio arqueológico, está dividido entre homens e mulheres. Saúde. Pessoas que têm úlcera ou pessoas que não têm úlcera. Ainda na saúde, você podia tentar dividir as mulheres que têm e as mulheres que não têm câncer de mama. Na verdade, mulheres que estão procurando fazendo o seu exame regular, exame ginecológico, né, regular. Análise de textos de dois participantes do movimento de independência dos Estados Unidos. Dois indivíduos que se chamavam James Madison e Alexander Hamilton. Eles escreveram vários textos e procurando argumentar a favor da independência dos Estados Unidos, né? Então, os textos são classificados em uma parte deles foi escrita por esse cara, outra parte por esse outro aqui. Duas espécies de flor da espécie íris, desse tipo íris, aqui, o gênero íris, sei lá, a espécie íris setosa e a espécie íris virgínica. Ou então usuários de um website que podem ser classificados em duas categorias. Os usuários que clicam num certo anúncio e os usuários que não clicam num certo anúncio. Esses aqui são os usuários de um website que visitam a página X, onde está o anúncio, né? Então, esse grupo, essa população de usuários que visitam a página X, uma parte clica no anúncio, outra parte não clica. Alunos de um curso online. Então, eles podem sempre ser divididos entre os alunos que evadem, saem do curso antes de completá-lo, e os alunos que completam o curso, o P2. A gente quer uma regra de classificação de novos itens. A gente vai usar uma amostra com as classes conhecidas. Então, eu tenho aqui um conjunto de itens, M1 itens, que vieram do grupo 1, da classe 1, da população 1. E aqui embaixo eu tenho um conjunto de M2 itens que vem da segunda população, do segundo grupo. Cada indivíduo da população 1, eu tenho um conjunto de P variáveis, features ou características que eu meço nesses indivíduos. Então, aqui, todos eles. Vou imaginar que eu tenho todas as variáveis para todos esses indivíduos que fazem parte da minha amostra. E aqui embaixo eu tenho um novo item que está chegando, para o qual eu não sei a que classe ele pertence. E o que eu gostaria é de predizer essa nova classe. Como que eu vou fazer isso? Faço isso com base nas variáveis
essas variáveis aqui foram observadas para esse novo item. O que eu não conheço é a classe dele. Então, voltando àqueles nossos exemplos. A gente tem, por exemplo, no risco de crédito, eu consegui olhar um bando de... Peguei uma conjunto de variáveis, que é a porcentagem do empréstimo frente ao faturamento. São variáveis que podem ser mensuradas no momento em que uma pessoa pede um empréstimo, né? No momento em que ela está solicitando o empréstimo. As variáveis por exemplo, porcentagem do empréstimo que está sendo solicitado frente ao faturamento anual da empresa. Imaginando que é a pessoa jurídica que está pegando o empréstimo. O tempo que aquela empresa existe como cliente do banco. O número de empréstimos anteriores que a empresa fez, que ela solicitou e que foram pagos a tempo. O saldo mensal da conta da empresa e várias outras. São dezenas de características aqui. Eu estou colocando 4 apenas. Além disso, eu tenho para a minha amostra clássica, eu sei quem que pagou o crédito no tempo devido e quem não pagou, porque são dados históricos, dados que estão lá no meu banco de dados. Os crânios num sítio arqueológico, vários crânios, alguns dos crânios eles são mais intactos do que outros, então eu consigo, a partir de alguns desses crânios intactos, eu consigo identificar claramente se eles são de homens ou de mulheres. Como que exatamente os arqueólogos fazem isso, eu não sei, viu, gente? Para mim é um mistério, mas eles conseguem. E nesses crânios mais completos, né, eles medem coisas como a circunferência, a largura e a altura do crânio. Tá? Do crânio. As pessoas que têm úlcera e não úlcera, eu consigo fazer exames muito detalhados, acompanhamento longo, etc., e consigo identificar, então, claramente, pessoas que estão nas duas categorias, e esses dois grupos, eu também tenho um conjunto de variáveis associados com essas pessoas. Medidas do grau de ansiedade, grau de perfeccionismo, são medidas de um questionário psicológico, né, que é aplicado a essas pessoas. Os textos do James Madison e do Alexander Hamilton, eu pego um bando de textos que eu sei que são do James Madison, um tanto de texto que eu sei que são do Hamilton, e olho a frequência de palavras distintas e outras características dos textos, por exemplo, o comprimento das sentenças. Então, eu vejo com que frequência o James Madison usa preposição, com que frequência o James Madison usa a palavra independência, com que frequência o James Madison usa a palavra autonomia, etc. A mesma coisa eu faço para o Alexander Hamilton. Continuando, as duas espécies de flor lá da íris, eu meço um conjunto de variáveis. Para cada flor, eu tenho o comprimento da pétala, a largura da pétala, o comprimento da sépala, a largura da sépala, e eu tenho também a que categoria ela pertence, se ela é do tipo virgínica ou se ela é do tipo setosa. Os usuários que clicam e não clicam em um anúncio, eu, então, acompanho vários usuários, meu anúncio está lá no meu site, eu vejo os usuários que entram nessa minha página e eu verifico se os usuários que clicam e aqueles que não clicam em um anúncio. E esse site, eu estou medindo várias características associadas nesse experimento. Eu vejo a posição do anúncio, eu testo, né, eu vou fazer isso, eu vou apresentar a página para vários usuários, mas essas páginas não são as mesmas, não são idênticas, não. Algumas páginas têm o anúncio numa posição diferente, algumas páginas, o tamanho do anúncio é diferente, algumas vezes um pouco maior, um pouco menor. O anúncio tem imagens em alguns casos, em outros não. O anúncio pode ter muitas palavras ou poucas, etc. O que eu quero, inclusive, é verificar quais dessas características fazem com que o usuário clique no anúncio. Então, estar numa certa posição da página, aumenta a probabilidade dele clicar no meu anúncio, é isso que eu quero descobrir para criar novas páginas, induzir aqui o meu X, para no futuro eu ter um monte de gente clicando na página. Aqui eu quero evitar
o contrário daqui. Eu tenho os alunos que evadem e os alunos que completam o curso online, e eu meço várias características, a nota do exame de entrada no curso, medidas de motivação para fazer o curso a partir de um questionário na entrada, renda familiar, idade e possivelmente várias outras características. E eu gostaria de descobrir quais dessas características aumentam a chance do indivíduo evadir o curso. Pode ser que algumas dessas características possam ser atuáveis, né? Por exemplo, se eu descobrir que a renda familiar é importante, possivelmente a gente não pode fazer muita coisa acerca disso. Para fazer uma mudança, que é uma mudança no país inteiro, nas condições econômicas do país. Mas pode ter alguma outra coisa, por exemplo, se eu descobrir que parte da motivação, o que faz com que a motivação seja maior ou menor entre as pessoas, eu posso mexer no meu curso para dar mais motivação para as pessoas. Olha, uma coisa que aumenta a motivação é que os alunos têm que fazer mais exercícios aplicados. Então, eu vou fazer isso, eu vou mudar e fazer com que isso em suma, eu tento descobrir características nas quais eu posso atuar para aumentar a chance ou diminuir a probabilidade de evasão. Por que a gente precisa predizer a classe de um item novo? Existem várias razões para isso. A classe, eu acho que, na verdade, esses slides, a gente já viu eles lá atrás, hein? Estou me lembrando bem, mas, bom, passando de novo por eles aqui, se for o caso. Por que a gente precisa predizer a classe de um novo item? Ela precisa ser conhecida, algumas vezes ela só vai ser conhecida no futuro. Por exemplo, no risco de crédito, no momento em que o crédito está sendo solicitado, eu não consigo ainda, nesse instante, saber se o indivíduo vai me pagar o crédito ou não. Eu só vou descobrir isso lá no futuro. Outras vezes, não é um problema de futuro, até pode ser um problema de passado, que a informação sobre a classe ela não é conhecida com certeza. Os crânios arqueológicos danificados, você continua esperando, a verdade não vai se revelar, né? O crânio está danificado. Mas então você quer tentar diminuir essa incerteza que você tem sobre a classe a qual o crânio pertence. Você quer obter a classe, mas fazer isso pode implicar em destruir o item. Por exemplo, você quer classificar um paciente que está chegando no pronto-socorro, tem uma lesão na cabeça, e você gostaria de classificar o paciente como sendo um paciente que tem que ir imediatamente para a UTI, ou se ele pode ficar na sala de espera mais um tempo. Você quer fazer isso com base em algumas medidas rápidas que você faz no pronto-socorro, para não mandar todos os pacientes que chegam com lesão na cabeça para a UTI. Esperar um tempo grande para saber com certeza se ele deve ir para a UTI ou não, pode significar esperar demais. E as pessoas ter lesões permanentes. Então, existem várias razões para você querer descobrir a classe do indivíduo. Então, a ideia que a gente tem, vamos tentar começar a tornar a coisa um pouco mais teórica agora. Cada uma das populações que a gente tem duas, ela possui uma distribuição para as P variáveis que estão sendo medidas em cada objeto. Então, aqui o vetor X com as features, as características do indivíduo. Então, a população 1, a variável X, o vetor aleatório X, dado que o indivíduo pertence à população 1, esse vetor tem uma distribuição de probabilidade. Se essas características elas servem para você distinguir se a pessoa vem da população 1 ou da população 2, pelo menos algumas delas servem para distinguir isso, esse vetor X, quando o indivíduo estiver na população 2, ele deve ter uma densidade de probabilidade diferente dessa daqui de cima. Porque se essas duas forem iguais, se a distribuição do X na população 1 for igual à da população 2, você, olhando para o X, você não vai conseguir distinguir se o cara vem da 1 ou da 2. Não tem jeito. Então tem que ser diferentes. Não precisa ser muito diferentes, mas tem que ser diferente, de alguma maneira. Não pode ser igual. Por exemplo, você podia supor que a função, a densidade aqui da primeira, na primeira população,
essa F1 podia ser uma gaussiana com uma certa média e uma certa matriz de variância e covariância. A mesma coisa aqui para F2, uma outra média e uma outra matriz de variância e covariância. Se a gente tivesse só duas features, X1 e X2, essa aqui podia ser um desenho ideal para a gente, onde na população 1 os pontos se agrupam numa região do espaço das features, bem diferente de onde os pontos da população 2 se agrupam nesse mesmo espaço. Então, o vetor X, ele se distribui, no caso da população 1, a distribuição da população 1, a densidade está altamente concentrada nessa região, e da população 2 altamente concentrada nessa outra região. Eu estou dando aqui o exemplo de gaussianas, mas podia ser qualquer outra distribuição, não precisa ser gaussiana para a teoria que a gente vai fazer aqui agora. Com base na amostra rotulada, nas classes conhecidas, a gente obtém estimativas dos valores esperados, μ1 e μ2, das distribuições, quer dizer, o vetor esperado de x, né, o vetor x, qual que é o vetor de médias do x? Você estima de uma maneira fácil. Está aqui, você tem um bando de itens que veio da população 1 com as variáveis que você mediu nesses caras, as p variáveis aqui, p variáveis em cada indivíduo. Então, você vai lá e tira a média, pega aqui a média da variável 1 em todos os M1 indivíduos, tira a média da variável 2, tá ela aqui, tira a média da variável 3, etc. Isso aqui é uma boa aproximação, você vai ter um vetor de médias, é uma estimativa para o vetor μ1 aqui, M1. Esse chapeuzinho está aqui em cima para mostrar que é uma estimativa baseada nos dados que você tem. A gente vai supor que a quantidade de dados é razoavelmente grande para que essa estimativa seja boa. A média aritmética é próxima do valor teórico aqui, M1. Se você tiver uma amostra diferente, o que você obteve com a primeira amostra vai ser mais ou menos igual o que você vai ter com essa segunda amostra também. Aqui embaixo, você faz a mesma coisa com a segunda população. Então, você tem uma aproximação para o vetor de médias das variáveis que você está medindo, né? Qual que é a média na população 2. Além disso, você também obtém uma estimativa para a matriz de variância e covariância, dado que você separou os dados da população 1, você pega lá as variáveis da população 1, está aqui só a população 1, você obtém, por exemplo, estimativas de variâncias. A variância da primeira variável, a variância da segunda variável, né? Pegando todos os M1 indivíduos, você obtém quanto que varia o desvio padrão de cada uma das variáveis, e além do desvio padrão, você obtém também a correlação, o quanto que a variável 1 está correlacionada com a variável 2, o quanto que a variável 2 está correlacionada com a 3, você cria a matriz de variâncias e covariâncias da população 1, faz a mesma coisa pegando os dados só da população 2 para obter uma aproximação para a matriz sigma 2. Então, está aqui. Bom, então a gente obteve o vetor de médias, as sigmas, a gente tem isso, a gente tem aqui um bando de pontos, né, da população, e, por exemplo, a população 1, a média da população 1 ficou aqui nesse ponto, a média da população 2 está aqui, nesse outro ponto rosa, então os pontos da população 2 estão em torno aqui desse ponto, os pontos da população 1 estão aqui, a gente só tem duas features para a gente olhar, simples, chega um novo item, está aqui, esse X. Então, o nosso problema é classificar esse novo X, pensando que a gente só tem duas features. Como é que a gente faz isso? Bom, uma maneira intuitiva, simples, seria olhar quão distante está esse cara do μ1 e quão distante ele está do μ2 e jogar ele para a população de onde ele está, jogar ele na população que... como é que é? Nota. Travando o português. E jogá-lo na população para a qual, na população que ele está mais próximo. Bom, então eu vou colocar esse X na população mais próxima e basta olhar então a distância do X ao M1, a distância ao perfil típico da população 2, não é? Não é exatamente isso não. Porque, olha só, se a gente olha simplesmente a distância euclidiana, suponha que os meus pontos da população 2 são esses daqui, e da população 1 são esses daqui, com as duas features aqui nos dois eixos.
Pensando nesse ponto X, embora ele esteja mais próximo da população 1, do vetor de médias da população 1, distância euclidiana dele, desse vetor, é menor do que a distância que ele tem ao vetor das médias da população 2, das duas features da população 2, apesar disso, olhando aqui o desenho, você diz claramente que esse ponto devia ser alocado à população 2 e não à população 1. População 1, a estrutura dela de variâncias e covariâncias dos pontos está indicando que eles estão nessa nuvem diferente dessa outra nuvem aqui. Então, embora ele esteja mais próximo aqui, de maneira euclidiana, estatisticamente, do ponto de vista da distribuição de probabilidade, ele é mais razoável, é mais próximo desse centro, ou dessa população, do que dessa outra azul. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em conta a distância estatística, ou a distância de Mahalanobis do novo item a cada um dos centros. Então, lembrando aqui a distância de Mahalanobis, aqui eu vou deixar esses slides aqui, estão aqui só para você se lembrar do que é essencial da distância de Mahalanobis. A ideia é levar em conta, só voltando aqui, viu, gente? Isso aqui é fácil de ver porque tem duas features apenas. Mas, em geral, em todos esses problemas, a gente vai ter 15, 30, 45 features, ou um número gigante de features, no caso de algumas das aplicações de redes neurais. Então, é impossível a gente ter uma visualização simples como essa daqui, para simplesmente identificar de maneira no olhômetro aqui o óbvio, que é colocar esse cara na população vermelha. Não tem jeito de fazer isso quando você tem você tem milhares de pontos e cada ponto você tem talvez dezenas e dezenas de features simultaneamente, né? Então, como é que a gente mede a distância de Mahalanobis? Estou pulando aqui, gente, eu vou deixar esses slides aqui, é realmente repetição de um negócio que a gente gastou um bom tempo lá atrás. Os eixos estão associados com os componentes principais, os autovetores da matriz sigma. Então, não sei se você lembra de tudo isso, estão os slides aqui para você relembrar, mas é isso daqui, olha, a distância de Mahalanobis de um ponto X até um vetor de médias, ele era dado assim, você pega esse vetor x menos μ, a diferença, deita esse vetor, coloca ele como um vetor linha, multiplica aqui pela inversa da matriz de variância e covariância, e aí esse mesmo vetor aqui, mas agora como um vetor coluna, um vetor em pé, o vetor x menos μ como coluna. O resultado disso é um número, que é a distância ao quadrado entre esses dois pontos. Então está aqui, a ideia é, você obteve o sigma da população 1 e o mu da população 1. Teve também o sigma da população 2 e o mu da população 2. Então, calcule a distância de Mahalanobis do ponto X a cada uma das duas populações. Então, esse ponto X aqui, você vai calcular a distância, não a distância euclidiana aqui desses dois, mas a distância de Mahalanobis, que dá uma distância de quão concentrado, quão próximo do mu2 esse ponto está, levando em conta esse shape dos dados aqui, a forma, né, como os dados se distribuem em torno do mu2. A mesma coisa para essa distância aqui entre esses dois pontos, mas a distância agora é estatística, a distância de Mahalanobis. Depois de calcular isso, você simplesmente aloca o x à população que tem a menor distância de Mahalanobis, e não a distância euclidiana. Então, o critério ficou simples. Ele faz o seguinte, calcula a distância de Mahalanobis, do x até a primeira população. Calcula a distância de Mahalanobis do x, supondo, né, que você tenha o mu2 e o sigma 2 da segunda população. Se essa distância aqui foi menor do que essa, joga o x na população 1. Caso contrário, joga o x na população 2. Se ficar igual, você pode jogar uma moeda para cima para decidir. Em geral, sempre uma dessas distâncias é menor do que a outra. Então, tanto faz aqui o que você faz se eles forem iguais. Na prática, não tem nenhum efeito. Bom, agora, gente, tem um passo que a gente vai dar, que é um passo extremamente importante, uma ideia diferente que vai sair impactando agora o resto desse material. Que é o seguinte, esse critério intuitivo que a gente acabou de definir, que parece razoável, a gente vai mostrar daqui a pouco que ele é bem interessante, mas esse critério,
ele particiona o espaço RP, no nosso caso aqui, por exemplo, se fossem só duas variáveis, o espaço R2, ele está particionado em duas regiões. Vamos chamar de R1 a região dos pontos do R2, do RP, tais que essa distância de Mahalanobis seja menor do que essa daqui. E o R2 é o resto, são os pontos que não satisfazem essa condição. Então, quem satisfaz essa condição fica num grupo, quem não satisfaz vai para o outro grupo. Então, eu não sei o que apareceria que nesse exemplo particular, né? Então, a ideia é a seguinte, existe uma região aqui em que os pontos x estão mais próximos do mu2, de acordo com essa distância, do que do mu1. Então, eu vou ter uma linha aqui, eu vou ter uma linha, eu não sei exatamente qual que é o formato geométrico dessa linha, mas é uma linha que separa esses dois. De um lado da linha estão os pontos mais próximos do mu2. Do outro lado da linha estão os pontos mais próximos do mu1. Então, essas seriam as duas regiões aqui. Vem alguns slides adicionais que eu vou pular, mas tentando fazer. Imagina que, por exemplo, se a linha for uma linha reta, a gente ainda não sabe disso, mas se for uma linha reta, você teria, então, uma separação entre os dois aqui. De um lado da linha estão os pontos mais próximos do mu2, de acordo com a distância de Mahalanobis, do outro lado da linha teriam os pontos mais próximos do R1. Bom, mas vamos ver agora, então, usando essa ideia, uma outra maneira de ver a regra de classificação. Eu estou chamando de π1 a população 1 e de π2 a população 2. F1 representa a densidade de probabilidade do vetor x se ele estiver na população 1, F2 é a mesma coisa se ele estiver na população 2. Eu vou supor que dentro de cada classe, os dados x, eles sigam uma distribuição gaussiana. Essa suposição, daqui a algum tempinho, eu vou jogar ela fora. Tá? Mas, por enquanto, eu vou assumir isso daqui só para motivar o que eu vou fazer agora em seguida. Então, suponha que, além, né, essas densidades aqui são densidades gaussianas. Então, eu tenho um vetor de médias, essa daqui é uma gaussiana multivariada, esse vetor aqui tem P dimensões, esse aqui é o vetor de médias na população 1, a matriz de variância e covariância da população 1, a mesma coisa aqui embaixo para a população 2. Ok. No caso gaussiano, o que é a densidade, então? Se ele for gaussiano, a densidade é uma constante de integração para fazer o volume total ser 1, mas essa constante você pode ignorar ela por enquanto, constante complicada aqui, uma expressão complicada, e aqui dentro, lembrando, né, a densidade gaussiana é simplesmente a exponencial da distância de Mahalanobis. Então, quanto maior a distância de Mahalanobis, quanto maior a distância do ponto ao μ1 pela distância de Mahalanobis, menor mais diminui essa densidade. Ela é máxima, a densidade é máxima exatamente no μ1, à medida que você vai se afastando do μ1, de acordo com essa estrutura geométrica embutida aqui nessa matriz, à medida que você vai se afastando, a densidade vai diminuindo. O F2 é a mesma coisa, só que com o mu2 e o sigma 2. Ok. Então, eu vou fazer agora o seguinte, vou tomar a razão dessas densidades aqui. Se eu tomar a razão das densidades, dividir essa densidade por essa, eu vou ter duas constantes, aliás, putz, isso aqui não está certo. Então, poxa, eu tinha uns slides, eu tinha corrigido isso nos slides. Eu estou usando um conjunto de slides aqui diferente. Então, mas deixa eu fazer uma simplificação aqui, gente, que agora eu não vou sair buscando isso, não. Peraí, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu gastei tanto tempo fazendo essa correção, por que não está aqui?
Deixa eu ver se eu pus aqui. Tô indo aqui. Exatamente esse. Eu não vou conseguir achar agora aqui não, gente. Eu estou aqui pensando, não sei onde que eu pus isso, se ficou lá no overleaf, se está, nossa, se está aqui no... bom. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma simplificação aqui. Então, ok, eu estou aqui com as duas densidades, essas duas aqui, e eu vou fazer uma suposição aqui agora que é meio arbitrária. A suposição é a seguinte: eu vou assumir que essa matriz, como a gente tinha falado antes, as densidades têm que ser diferentes, senão não pode ser igual. Eu vou assumir nesse momento, não é uma suposição que é necessária, mas é porque a conta que eu fiz ali, eu fiz essa suposição nesses slides aqui, aí eu vou ter que assumir isso aqui agora. Eu vou assumir que essa matriz sigma 1, ela é igual a essa matriz sigma 2. Então, a única coisa que diferencia essas duas médias aqui, essas duas densidades, é a posição onde elas estão concentradas, o mu1 e o mu2. É um desenho parecido com esse que eu estou fazendo aqui. A estrutura, os autovetores e autovalores, quer dizer, a correlação entre a variável x1 e x2, ela não muda muito, tem o mesmo formato que gera a nuvem de pontos mais ou menos colocada na mesma posição. Comparando as duas populações, é basicamente como se a gente pegasse uma nuvem de pontos e deslocasse ela rigidamente para outra posição no espaço, sem girar ela aqui, sem trocar a correlação entre a variável x1 e a variável x2. Então, essa suposição ela não é necessária para o resto que eu vou fazer, mas eu vou assumir isso daqui nesse instante. Então, se essas duas matrizes aqui elas são iguais, essas duas constantes elas são iguais. E aqui dentro também deveria aparecer uma sigma só, a mesma, né? Já que as duas são iguais. Mas deixa eu mostrar o que vai acontecer se eu supuser então a F1 e a F2 desse jeito, em que só as médias são possivelmente diferentes. Quando eu coloco essa razão, essa constante ela vai se cancelar, porque a constante é a mesma nas duas. Aqui o sigma 1 devia ser igual ao sigma 2, né? E aí, quando eu passo isso aqui para cima, o que eu vou ter, aqui eu tenho duas exponenciais, né? Então eu posso trocar esse sinal aqui, passo ele ali para cima, e fica igual a isso que está aqui. Isso aqui em cima é a distância de Mahalanobis da população 1, aqui embaixo a distância de Mahalanobis da população 2. Então, a razão de densidades é a exponencial de menos meio da diferença de distâncias de Mahalanobis. Então, lembra o que a gente estava achando como regra anteriormente? A gente estava dizendo o seguinte: se essa distância aqui ela for menor, se essa daqui, se eu estiver mais próximo da população 1 do que da população 2, essa distância é negativa. Então, se essa diferença aqui for negativa, isso significa que eu vou ter exponencial de um número positivo. Exponencial de um número maior que zero é um número maior que 1. Então, quando é isso aqui, então se essa razão for maior que 1, isso significa que essa diferença aqui é negativa. Então, tanto faz eu olhar a diferença das distâncias de Mahalanobis ou olhar a razão de densidades. Eu fico com uma outra maneira de tomar a decisão. Em vez de calcular distâncias de Mahalanobis, eu poderia fazer um outro cálculo um pouco diferente. Eu faço o seguinte: se a razão for maior que 1, isso significa que essa distância aqui é menor do que essa, e eu aloco a população 1. Se, por outro lado, essa razão for menor que 1, isso significa que eu tenho a desigualdade contrária, eu jogo na população 2. Se for igual a 1, é o caso em que eu tenho as duas distâncias iguais, aí você arbitra qualquer coisa, ou joga na população 1 ou joga na população 2. Mas, em princípio, isso aqui praticamente nunca vai acontecer. Então,
isso está mostrando o seguinte, que talvez isso sirva para inspirar a gente de como trabalhar com um caso. No caso gaussiano, a gente está vendo que se eu posso definir a minha regra de classificação, em vez de usar a distância de Mahalanobis, eu posso usar um outro conceito mais genérico, que é a densidade de probabilidade. Então, no caso gaussiano é equivalente. Tanto faz eu olhar para a razão de densidades, ela é se, só se, isso aqui acontece, então eu posso basear a regra ou pelo lado direito, isso que está em azul, ou basear a regra na condição que está aqui do lado esquerdo. Vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma conclusão, a mesma decisão. Só que eu quero pensar num caso diferente do caso gaussiano. Como é que eu faço quando o x não seguir uma gaussiana? O que eu devo usar para definir a minha região R1? E faz diferença usar uma coisa diferente? Quer dizer, deixa eu passar agora para o caso não gaussiano. Suponha que eu conheça a densidade de x dentro de cada classe e que possivelmente essas densidades aqui não são mais gaussianas. Eu tenho um primeiro método que fala o seguinte: vou tentar imitar o que eu fiz no caso gaussiano e escolho como região para jogar na população 1, a região da população 1 é a seguinte região. É o conjunto dos pontos do espaço, tal que essa densidade é maior do que essa outra aqui. Isso fica sendo o meu critério. Se o x estiver nessa região, se isso aqui acontecer, joga na população 1. Se acontecer o contrário ou igual, joga na população 2. Aqui eu tenho outro método de classificação. Uma outra opção seria a seguinte: umas amostras rotuladas que eu tenho, eu obtenho os vetores de média, eu obtenho as minhas matrizes de variância e covariância, eu uso Mahalanobis e aloco, chamo de R1, aquele conjunto de pontos, tal que isso daqui é menor que isso. Nós já vimos que no caso gaussiano, essas duas coisas seriam idênticas se a população tiver, se a matriz sigma 1 e sigma 2 forem iguais. Então, os dois métodos coincidem nesse caso gaussiano, em que as matrizes sigma são a mesma, mas elas não vão coincidir, esses dois métodos, no caso não gaussiano. E se eu tiver, então, fora do caso gaussiano, uma das perguntas que a gente pode se fazer é qual desses dois métodos eu poderia usar, já que eu posso usar qualquer um dos dois. É melhor usar a razão de densidades ou a distância de Mahalanobis? Ou, na verdade, será que não existiria um terceiro método, árvore de classificação, por exemplo, que seria melhor do que esses dois métodos? Talvez esse terceiro método possa ser usado até no caso gaussiano, que a gente está pensando em usar a distância de Mahalanobis aqui. Será que existe um método imbatível, insuperável, o melhor de todos possíveis e imagináveis, por mais criativo que a gente seja? E a pergunta retórica, do jeito que eu estou fazendo aqui, a resposta já é óbvia, vocês já sabem, é um sim em letras maiúsculas aqui. Porque não só ele existe, a resposta é surpreendente, é que não só existe esse método, como a gente não vai saber que método ótimo é esse. E esse método, a gente, na verdade, é um dos que a gente já viu até agora. E não é difícil, portanto, porque a gente até já viu. Então, antes só da gente ver esse método geral, que é o método, a regra de Bayes, vamos pensar só mais um pouquinho no problema, expandir mais um pouquinho o problema. O problema que a gente vai resolver é mais geral do que o que a gente está considerando até agora. A situação mais geral um pouco é a seguinte: além da gente querer classificar bem, a gente quer levar em conta também um custo de classificação errada que pode ser diferente de acordo com a classe. Eu vou voltar nesse problema aqui, explicar o que é isso. A outra situação que eu quero levar em conta, que eu quero expandir em relação ao que eu vi até agora, é que uma das populações pode ser muito mais frequente do que a outra, levando ao que a gente chama de desbalanceamento das classes. Uma das classes é muito mais comum do que a outra. Uma terceira coisa que eu quero levar em conta é que a distribuição pode não ser gaussiana, muitas vezes ela não será gaussiana. Então, o que fazer também nesse caso?
Então, vamos pensar assim, por exemplo, cada um desses 3 itens aqui é importante. O primeiro deles aqui, o custo de classificação errada. Pensa no exemplo de risco de crédito. O cliente solicita o empréstimo no banco e a gente quer saber, no momento do empréstimo, se ele é um bom risco, se ele paga no prazo, ou se ele é um mau risco. A gente se baseia nas várias características medidas no momento do empréstimo. Características do cliente, porcentagem do empréstimo, características do empréstimo que ele está solicitando, etc. E aqui está o que vai acontecer. O custo de classificação a gente pode colocar numa matriz. Aqui está a situação verdadeira do cliente. Ele é um bom crédito ou ele é um mau crédito, de verdade. Ele está de verdade na população 1 ou ele está de verdade na população 2. Do lado de cá, nas colunas, eu estou colocando a decisão que a gente vai tomar no momento em que ele está fazendo o empréstimo. Eu tenho um critério, uma regra qualquer de decisão, de classificação, seja a árvore de classificação, seja a distância de Mahalanobis, seja a razão de densidades, seja SVM, seja a rede neural, seja a cabeça do gerente. Tem uma regra de decisão que fala, dá o crédito para esse cara, não dá o crédito para esse cara. Então, se ele tiver classificado no bom, eu dou o crédito para ele. Se ele for mau crédito, eu não vou dar o crédito para ele. Então, aqui está a classificação, né, a decisão que foi tomada. E é claro que pode acontecer essas 4 possibilidades aqui. Ele ser um bom crédito e você, de fato, colocar ele nessa categoria, ou ele ser um bom crédito e você classificar ele como um mau pagador. Ou o contrário, ele é um mau pagador e você erroneamente dá crédito para ele, porque você acha que ele é bom, ou você acerta aqui dizendo que ele é mau crédito. Bom, dentro aqui da tabela, a gente tem o custo da classificação que está sendo feita, de acordo com esses 4 cenários possíveis. Então, se você acertar, ele é um bom crédito, você classifica ele como bom, você não tem custo nenhum, o custo é 0. Você não perde nada. Você também não perde nada se você classifica ele mau crédito, classifica ele é um mau crédito, você classifica ele corretamente como mau crédito. O problema está aqui nessas 2 células, em que você está fazendo a decisão errada. Ele é um bom crédito, você joga ele, você nega o crédito para ele, ele vai ter que buscar o crédito em outro lugar. Ele é um mau crédito, você fornece o crédito para ele, você vai descobrir isso lá na frente e você vai ter despesas. Ok. Nesse problema aqui do crédito, esse custo que está aqui, ele costuma ser muito maior do que esse custo que está aqui. O que acontece é que aqueles poucos clientes que são maus créditos e que não te pagam, eles levaram um empréstimo de 1 milhão, 2 milhões de reais para expandir a empresa, eles não pagam de volta, você ficou com aquele enorme capital sem receber nada por ele, nem juros, nem o próprio capital de volta. E isso aqui é um custo enorme, você vai ter que pagar advogado, você vai ter que entrar na justiça, etc, etc. Do lado de cá, o que você tem o cara era um bom crédito, ele estava te pedindo 2 milhões de reais de empréstimo e ia te pagar daqui a algum tempo com 10% de juros. O seu custo aqui é o de negar crédito para esse cara e, portanto, perder esses juros adicionais que você ia ganhar lá na frente, que, em geral, é só uma fração muito reduzida do valor total do crédito que você está entregando para ele. Então, dependendo do problema, essas 2 classes aqui, esses 2 erros que você pode cometer na classificação, eles podem ter custos muito diferentes. Aqui um segundo exemplo típico dessa situação. Aquele do paciente que está chegando no pronto-socorro com um traumatismo craniano, causado por uma queda. Por exemplo, um acidente com moto, esportes, agressão física. Isso é muito comum, gente. Olha só, nos Estados Unidos, você tem 50 casos para cada 10 mil habitantes em cada ano. Ou seja, isso são 2,5 milhões de atendimentos em pronto-socorros no ano. Por causa de gente chegando, quer dizer, 2,5 milhões de gente chegando com a cabeça quebrada no pronto-socorro, com traumatismo craniano.
É muita decisão que você tem que tomar ali na hora. E a decisão mais importante do ponto de vista médico é se você deve levar o paciente imediatamente para a UTI ou se ele tem que ficar sob observação. Parece que as primeiras horas após a lesão, o tratamento que é dado, são decisivos nesses casos. E UTI é leito de UTI, é um negócio caro, é um negócio que vocês estão vendo, vocês viram, nós tivemos aí a situação da Covid. Você sabe, para atender todo mundo, sempre tem um número limitado de leitos, você não pode, com essa quantidade enorme de casos aqui, colocar todo mundo que chega por qualquer batidinha na cabeça. Mas você tem um custo de decisão errado bem diferente. Você leva para a UTI imediatamente, mas sem necessidade, o que você está fazendo é gastando os recursos do hospital que podiam estar sendo usados de outra forma, ou sendo economizados para usar em outro paciente ou no futuro, né? Mas, por outro lado, aqui embaixo, a decisão errada, quer dizer, você deixa sob observação um paciente que necessitava de tratamento intensivo, pode significar a morte dele ou a deficiência física permanente dele, né? Então, os custos são muito diferentes nesse caso, tem impacto numa regra de classificação. Outra coisa até curiosa aqui, né? Os custos são diferentes para quem? Então, você poderia levar em conta, se no mundo de ficção, assim, cartunesca, né? Cartunesca, você pode pensar num mundo maldoso, em que, por exemplo, o hospital não tem absolutamente nenhum compromisso com os seus pacientes, e ele acha que, olhando para esses dois custos, o pior é esse custo aqui de cima, nós temos que economizar dinheiro do hospital. Enquanto que para o paciente, evidentemente, é isso daqui que é muito ruim, ele podia não estar nem aí, falar, não, todo mundo chegou com o traumatismo, enfia lá na UTI, mesmo que você tenha que deixar outros pacientes que também necessitam de UTI do lado de fora. Então, claro, essas são situações cartunescas, né? Isso é ridículo, isso que eu acabei de falar. Eu estou dizendo só que existe, de fato, assim, depende do agente que está cuidando do problema de decisão, a avaliação do que é um custo alto, um custo baixo, e qual que é o custo que é pior, depende de quem está avaliando. Depende tem essa pequena variação aí. Mas o ponto é que, qualquer que seja o agente, geralmente, as decisões erradas, elas têm custos diferentes. E a gente quer levar isso em conta na hora de criar uma regra de classificação. Porque se é assim, eu quero fazer o seguinte, olha, se esse custo aqui é muito pior do que esse daqui, eu quero cair menos nessa caixa do que nessa outra caixa aqui. Se eu tiver uma regra que, digamos, acerta essas duas aqui com igual probabilidade, 10% das vezes ele cai nessas duas caixinhas erradas. Só que desses 10% das vezes, ele cai 5% aqui e 5% aqui. Enquanto que outra regra de decisão faz eu cair apenas 1% aqui, onde o custo é altíssimo, e 9% das vezes aqui. Então, essa segunda regra é melhor. Então, a gente quer levar em conta esses custos. Eu quero encontrar uma regra boa que, de alguma maneira, incorpore essa noção de custos diferentes. A gente vai ver como fazer isso. O segundo ponto que a gente quer considerar é o tamanho desbalanceado das duas populações. Então, no mercado de risco de crédito, maus pagadores, felizmente, são muito mais raros do que bons pagadores. Então, vamos imaginar que a gente está olhando nesse risco de crédito apenas duas variáveis. Aqui o saldo médio do cliente e do lado de cá nesse outro eixo a porcentagem de empréstimo em relação ao saldo. Então, aqui, os créditos ruins, em geral, ele tem saldo médio mais baixo e devia ser o contrário, né? Devia ter uma porcentagem do empréstimo em relação ao saldo, devia ser maior do que esse outro aqui. O desenho não está muito consistente com o problema não, tá, gente? Mas a ideia é, você tem aqui as duas nuvens separadas e diferentes. E o que eu quero, o importante aqui, não importa onde que elas estão posicionadas, o importante é que uma desses grupos é muito mais comum. Então, se você pensar no conjunto de pontos que você tem, praticamente todo mundo é bom crédito.
Então, 99% dos casos, das pessoas que pedem empréstimo no banco, eles estão aqui nesse grupo, eles são um grupo bom. E só 1% das pessoas estão aqui, nesse crédito ruim. Agora, vamos ignorar o problema do custo diferente. A gente tem que levar o custo também em conta, mas, por enquanto, vamos deixar ele de fora, vamos imaginar que os custos são iguais. O custo de errar na classificação é o mesmo, tanto aqui quanto aqui. E agora o que eu gostaria de levar em conta é esse desbalanceamento, ele deveria afetar a minha regra de decisão? Deveria, porque imagina esse novo tomador de empréstimo que está aqui. Você vai lá, calcula a distância de Mahalanobis dos dois, e se você não tem muito essa intuição ainda, mas aqui por causa da disposição dos eixos aqui, dos componentes principais, a distância de Mahalanobis a essa população é igual, ou praticamente igual, à distância de Mahalanobis a essa outra população aqui, que é isso que está aqui embaixo. Então, aonde que você classificaria um novo item se você tiver essa igualdade? Bom, eu tinha falado antes que quando você tiver igualdade, tanto faz, joga para um, joga para outro, que na verdade você está no limite. Um pouquinho para cá você joga para esse ruim, um pouquinho para lá você joga para esse cara bom. Na verdade, possivelmente não é isso que você deve fazer. Provavelmente você vai ter que expandir a área e deixar mesmo pontos que estejam mais próximos do crédito ruim, talvez se o custo de erro é o mesmo, igual nos dois casos, talvez você queira fazer o seguinte, mesmo que o crédito, mesmo que o ponto X ele esteja aqui, por exemplo, onde está a mãozinha, você talvez queira colocar ele aqui. Por quê? Porque essa linha aqui é só uma linha que mostra mais ou menos aonde estão os pontos, mas tem muito caso que vem daqui e eles se afastam desse. Essa linha aqui não é uma linha limítrofe rígida, né? Tem pontos verdes aqui que também estão aqui nessa região aqui, ó, né, onde está a mãozinha. Então, o que acontece é que talvez seja mais negócio você colocar esse ponto mãozinha aqui do que do lado de cá, se o custo for igual. Então, está aqui uma tentativa de justificar isso, eu vou deixar para você dar uma lida nele, mas então está aqui, se os custos forem mesmos, se o novo caso está igualmente distante dos dois, parece razoável você usar essa informação adicional, e o que a gente quer fazer é como misturar, então, os custos diferentes, as probabilidades a priori, que é esse desbalanceamento de casos, no caso geral. Não só isso, como também no caso de distribuições que não são gaussianas, né? Que é o terceiro ponto aqui. A distribuição dos dados ela pode não ser gaussiana. No caso gaussiano, a gente tinha a densidade ligada à distância de Mahalanobis, e aí talvez o melhor não seja usar essa distância de Mahalanobis se a distância não, se a função de densidade não for uma gaussiana. Então, o que a gente deveria usar? O que a gente vai descobrir é que quando você tiver densidades completamente arbitrárias, e que, portanto, a gente não precisa estar restrito ao caso gaussiano, a gente vai descobrir qual é a melhor regra de classificação. Não existe nada melhor do que esse novo classificador. Ele é chamado de classificador ótimo de Bayes, Optimal Bayes Classifier. E a gente não vai ter tempo de ver ele aqui agora, mas deixa eu pular rapidamente lá para o final e só mostrar qual é esse estimador bayesiano ótimo que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai terminar descobrindo o seguinte, a solução é essa daqui. A região que deveria, os pontos X do espaço, você olha para o vetor de features que você tem. Né? O vetor lá com as 15, 20, sei lá quantas variáveis que você tem, você olha para esse vetor e você vai jogar esse cara na população 1, só tem duas populações, 1 ou 2, você vai jogar ele na população 1, se esse ponto X satisfizer essa condição que está aqui na frente. O que é isso? Essa é a razão de densidade. A população 1 sobre a população 2. Se esse número daqui de cima for bem maior do que esse número daqui de baixo, quer dizer, se a chance do X... se ele for mais compatível com a densidade 1 do que com a densidade 2, esse número aqui de cima for bem maior do que esse, você joga ele na população 1.
Mas como assim bem maior do que esse daqui? O critério é usar como um threshold, um limiar aqui, uma coisa que envolve as probabilidades a priori. Isso aqui é o quanto de a chance do cara, a porcentagem de indivíduos que são do grupo 2 sobre a porcentagem de indivíduos que vêm do grupo 1. E aqui os dois custos de erros, o erro da má classificação, o erro da decisão errada. Um dos erros dividido pelo outro, um dos custos dividido pelo outro custo. Então a regra no final, surpreendentemente, é muito simples. A regra é a seguinte: olha, se você quer encontrar a melhor regra possível e imaginável que minimize o custo de classificação errada, nessa situação em que os custos são diferentes, as classes são desbalanceadas, o que você tem que fazer é compara a densidade do X na população 1 com a população 2 e verifica se isso daqui é maior do que um certo limiar determinado pelas razões dos custos sobre as razões das classes. É muito legal. É muito simples a regra. Como que essa daqui é a melhor regra possível e imaginável? Não adianta, pode pensar em árvore de classificação, pode pensar em rede neural, nada é melhor do que essa regra que está aqui. A gente vai mostrar essa regra, que essa é a regra, e a gente vai fazer, inclusive, a demonstração, porque a demonstração é simples, razoavelmente simples, e dá uma ideia clara de como que você pode chegar numa ideia tão sensacional assim. Então, a gente vai ver isso, vai ficar para depois da próxima, da prova, que é sábado. A gente vai entrar na prova só até conceitos básicos de classificação, quer dizer, até o final dessa aula de hoje. Vocês deem uma olhada lá no livro de exercícios e nas provas antigas que já estão lá à disposição, para você ver o que pode ser solicitado para a parte de componente principal, de análise fatorial, etc. Bom, gente, por hoje é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Renato, a minha questão é em questão dos slides que estão no site lá. O slide de hoje e o... Peraí, deixa eu ver qual que é exatamente para você aqui. Tem dois slides que estão dando o link inválido. O slide de hoje e o de PCA. Tá dando 404 nos dois. Peraí, deixa eu testar aqui, porque eu achei que eu tinha inclusive testado isso certinho. Não é possível. Vocês deviam ter me falado isso antes. Deixa eu ver. Do PCA. Porra. E esse daqui, né? Esse aqui. Linear. Droga, corrigindo isso aqui agora, tá? Já tá vou bom, corrigir. Obrigado. O que mais aí, gente? Mais Professor, a prova então vai seguir o mesmo esquema da última? A gente vai ter bastante tempo para poder fazer? Vai postá-la de manhã? Isso mesmo. Ok? Beleza. Aqui tá. Então tá, gente. Mais alguma questão? Se não, estou corrigindo aqui. Daqui a 3 minutos tá acertado lá os links, tá? É só o nome do arquivo, que às vezes troca, gera um novo arquivo, esqueço. Eu fiz o upload, mas esqueci de checar se estava igual o link que está lá. Mais alguma questão? Se não, então vamos parar por aqui e boa sorte para vocês aí no sábado. Boa prova, né? Sorte não, boa prova para vocês no sábado. E a gente se vê na próxima terça-feira. Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigado, professor. Valeu.